Olá, Valdirene, treinadora comportamental, especialista em leitura corporal. Vou trazer para vocês aqui hoje uma série de vídeos. Aliás, uma série não, né? É o segundo vídeo da série. Tá lá no YouTube. Tá escrito Comece por Aqui. O primeiro vídeo dessa série tá escrito Inteligência Emocional versus Inteligência Artificial. E o outro vídeo é onde eu falo sobre autoestima. Então, começa por ali, vê esses dois vídeos, tá? E depois assista esse. Se caso você não viu os outros, eu recomendo que você pare agora e vá lá assistir os outros, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a fase oral, que é a fase trazida pelas Dr. Hammer, 5 leis biológicas, é a fase que pode ter sido gerada uma dor aí do abandono. Que fase que é essa, meu povo? É essa fase aqui, ó. Lembra da bainha de mielina que eu tinha explicado para vocês? Então, agora essa criança saiu da cabeça, a energia saiu de ser canalizada para a cabeça e ela começa a ser formada cervical, ser fortalecida a cervical e tudo que é ligado a essa fase, que é a fase da boca, a fase da infância, acaba sendo desenvolvido. Então, além das habilidades, as habilidades físicas mesmo, tem também as habilidades emocionais, tá? As travas, os bloqueios, os traumas, as traumatizações, que são os fatos, né? Fatos, trauma é o fato que houve uma interpretação do bebê, da criança, do feto, e traumatização é o estresse causado pelo fato, que foi o trauma, tá? Então é isso que eu vou trazer para vocês aqui. A fase da amamentação, que é a fase de quando essa criança sai agora do útero da mamãe, primeiro que ela já chega aqui, né? Não tem como não ser traumático. Primeiro que ela chega aqui, ela já apanha. Ela é tirada do útero da mamãe, onde ela tá ali em simbiose com essa mamãe, já tá sentindo todas as emoções da mamãe dentro do útero. Aí ela sai, e aí tiram ela da mãe, já dão uns tapas e já mandam ela para longe para ser limpa. Mas essa criança não entende. Ela não entende que tudo aquilo ali é necessário. Ela só sente, ela sente um baque, ela sente um estresse primário. São todas as pessoas? Não, não são todas as pessoas, tá? Então, ali pode ter sido ocorrido o primeiro fato, primeiro estresse, primeiro trauma, aí vai gerando a traumatização, que é no decorrer da vida. Então, nessa fase da amamentação, além da criança apanhar, graças a Deus hoje tem os partos humanizados, tem as doulas aí, né? Até a OMS tem olhado muito para essa questão de partos normais, né? E não tanto cesáreas aí. A área do corpo, que é essa fase aqui, que é a fase da boca, tá vendo? Cervical na direção da boca. Então, é uma fase da amamentação, é onde essa criança começa a ser nutrida, tá? E aí, se a pessoa teve um bloqueio nessa fase, quais são os bloqueios? Que eu falo sempre que somos adultos infantilizados. Quais são as dores, né? Vamos supor que essa criança, a mãe amamentando essa criança, primeiro que já tiraram ela, já levaram longe, ela pode ter tido uma traumatização ali. Ou essa mãe, mesmo que estiver amamentando essa criança, essa mãe biológica, né? E ela tem um medo dessa criança não estar perfeitinha, ela tem um medo dessa criança, de como ela vai criar essa criança, então ela acaba gerando ali um estresse, uma ansiedade, né, ali naquele momento. O leite passa para essa criança é nutrida com esse alimento, tudo que nós ingerimos, nós nos alimentamos fisicamente, também modifica nosso corpo. Então, essa criança, além dela estar sendo amamentada, ela está pegando todas as emoções da mamãe. Aí, vamos supor que a mamãe foi embora para casa, essa criança está lá no berço, e essa mãe, muitas vezes, pode estar até amamentando, mas ela está, às vezes, trabalhando, às vezes, cuidando dos outros filhos, às vezes cuidando de N questões, né? Onde as pessoas precisam trabalhar hoje em home office, e aí essa criança não tem a conexão de olho no olho, porque ela precisa, tanto que ela pega o peito da mãe, ela aperta, ela morde o bico, por quê? Ela quer sentir a mãe, ela sentia a mãe, agora a maneira dela sentir, a conexão dela é o peito, por isso que dá uns peta para a criança ficar quieta, achar que tá enganando a criança ali, porque ela não pensa nessa fase, ela só sente, tá?
Sente o quê? Sente que sente. Sente a emoção da mãe, a falta da mãe. São todas as pessoas? Não, não são todas, gente. Mas se houve uma interpretação desse bebê, que nesse momento essa mãe não conseguiu nutrir de sentimento, não só de alimento, ela acaba gerando uma interpretação. A interpretação, né, de dor. É nessa fase que as pessoas acabam, os bebês, né, eles acabam assim, bom, eu choro, a minha mãe vem me dar leite. Então, eu entendo que todas as vezes que eu preciso ser nutrida, tanto de alimento quanto de acalento, de aconchego, de sentir, alguém me dá comida. Então, eu desenvolvo essa compulsão para poder ser nutrida, tá? Emocionalmente, fisicamente. E tem o oposto também, que é aquele por falta. Essa criança sentiu não a rejeição, o abandono de sentir, de sentimento mesmo. Então, às vezes, ela queria o carinho e deram leite. Então, o que ela faz? Não, eu não quero comida. Ela repulsa. O próprio corpinho dela desenvolve uma repulsa pelo alimento. Então, é onde as pessoas que são extremamente magras, que elas não gostam de comer, a causa primária foi nessa fase, tá? Que aí depois vai desenvolvendo. Essa criança vai acabar, se ela for gordinha, ela vai acabar sofrendo bullying, se ela for muito magra também, tá? Então essa criança acaba desenvolvendo uma bulimia, ela acaba desenvolvendo uma série de doenças aí emocionais com repulsa no alimento ou querendo comer demais para poder nutrir, tá bom? Então eu sempre falo, 99,99% dos adultos são infantilizados, ou eles estão nas dores ou eles estão nos recursos. Quais são os recursos? As habilidades que eu vou trazer para vocês. Na dor, se essa pessoa, porque o adulto ele reclama, né? E a reclamação do adulto é a birra da criança interior. Por isso que fala acolher a criança interior, que virou esse clichê todo aí, né? O que é acolher essa criança interior? É olhar por que esse adulto está reclamando. Se ele está reclamando, é para que ele está reclamando? O que é que está por trás desse sentimento? Dessa reclamação, tá? Reclamar já fala, clamar 2 vezes, né? Então, tudo que você foca vai aumentar. De acordo com as nossas físicas, né? Leis físicas aí que o Criador nos deixou, nos criou. Criou para nós, enfim. Essas pessoas vão desenvolver mecanismos de choro com facilidade, elas vão querer ficar chorando para poder conseguir o que elas querem. Reclamam muito, que eu acabei de falar, elas vão ser extremamente dependentes, vão criar muitas expectativas, tá? Porque todas as vezes que eu crio expectativa, eu me frustro. Expectativa é ser infantil, porque eu não posso controlar o que está fora de mim, eu só posso, nem posso controlar o que está dentro de mim, porque se eu falar, coração, para de bater, não para, né? Eu posso controlar com as minhas emoções, desenvolver doenças, mas aí depende de uma série de conhecimentos aí, habilidades que temos que desenvolver. Então, elas criam expectativas, elas se vitimizam, elas começam muitas coisas e não terminam, então elas ficam naquele estresse, naquela sensação de incapacidade, porque elas se sentem inseguras, né? Elas não têm segurança de terminar, elas sempre acham que elas não são capazes, tá? São egoístas porque elas querem que todo mundo dê atenção para elas. Elas têm muita compulsão. Lembra que elas desenvolveram esse mecanismo de se alimentar pela boca? E aí ela acaba, todas as vezes que eu me alimento, eu me nutro. Então eu posso tanto me nutrir. Lembra que essa criança teve uma interpretação? Opa, eu sinto que quando eu choro, alguém vem me dar um papá. Ou alguém vem me dar uma mamadeira. Ou alguém vem me dar o peito da minha mãe. Né? Enfim. Né? E essa criança acaba desenvolvendo compulsões para poder ser nutrida, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Os vícios são gerados nessa fase, tá? Vai sempre querer manter a boca ocupada, sempre, quando não é com um cigarro, é com um álcool, é com uma droga, sabe? Nas dores, tá, gente? Tô falando pessoas que tiveram traumatização nessa fase. Pode, assim, do nada, colocar objetos na boca, caneta, tá? Eu trouxe para dar exemplo para vocês. Normalmente, essas pessoas têm necessidade de tomar água de garrafinha de biquinho, igual a minha, que eu vou falar também no decorrer do vídeo aqui, por que desenvolve essa necessidade do biquinho, né? Lembra o bico da mãe para tomar água. Então, todas essas disfunções emocionais que foram geradas ali naquela fase vêm se repetindo durante
a fase criança, adolescente, adulta, tá? Constantemente as situações vão se repetir de abandono. Então, na escolinha, no prezinho, o amiguinho preferiu outro, a pessoa se sentiu abandonada, começou a namorar, a primeira namoradinha trocou, a primeira namoradinha se sentiu de novo abandonada, aí essa pessoa acaba tendo um vazio imenso dentro de si, aí ela não entende por que ela tem aquele vazio no peito. Eu acho que não sei se quem tá aqui assistindo esse vídeo acompanha também, me acompanha no Instagram, mas lá fala bem a minha história. Eu senti um vazio no peito, assim, eu começava a chorar em cima do prato, eu não sabia por que eu estava chorando, eu estava em depressão. Exatamente, é nessa fase, esse vazio, mesmo estando entre muitas pessoas, a sua vida está, entre aspas, um mar de rosas, você não entende por que você sente esse vazio no peito, tá? E então essas pessoas falam muito, por que será, né? Meu marido fala que se eu fosse muda, eu teria tendinite, porque eu falo muito e eu falo muito com a mão, né? É coisa de tutti buona gente, italianada, ecco. Então, às vezes, essas pessoas precisam chamar a atenção das outras pessoas. Ela toma as dores das outras pessoas, né? Elas precisam tocar. Lembra que elas são de toque? Elas têm necessidade do contato, tá? Precisam tocar as pessoas. Quais são os ambientes que essas pessoas gostam, né? Que elas gostam de estar? Com muitas cores, com flores muito coloridas. Porém, se tiver na dor, elas querem elas não conseguem se organizar, vivem em bagunça, elas não conseguem ter um ambiente organizadinho. Mistura estampa, sabe? Elas querem cores, então assim, fica tudo muito alegre, né? Muito. Gostam de muito conforto, porque elas lembram que o conforto precisa estar ali aconchegante para sentir o acalento da mamãe ali nessa fase que foi desenvolvido isso, né? E é isso. As doenças que essas pessoas podem desenvolver são na boca, né? Problemas respiratórios, que essas pessoas acabam tendo aí, problemas pulmonares, as rinites, as sinusites, nessa fase aqui, tá? Na primeira e nessa segunda, na fase da rejeição, se cria a doença de, como fala, quando a pessoa não consegue respirar, né? Ela quer bloquear o ar que ela está respirando, então ela acaba bloqueando. Nessa fase aqui, ela acaba, porque é a vida, né? É o nutrir, então ela acaba desenvolvendo essas, né? Na primeira fase é as alergias, nessa aqui é pulmão, é traqueia, é faringe, tá? É tudo nessa fase aqui, tá bom? Mais respiratório mesmo. Então, são os vícios, as compulsões, dependências emocionais e químicas, sempre são as doenças que mais são geradas nessa fase. O que causa a ansiedade aqui nessa fase, né? O que causa um pouco de ansiedade? A falta desse contato, por querer sempre as coisas e não conseguir, né? Por querer trazer de volta as coisas do passado, essa pessoa, ela precisa o tempo todo buscá-la no passado, ela fica, lembra da depressão? Ela fica presa nessa fase da mamãe, na fase da infância, e ela acaba desenvolvendo depressão. Por quê? Ela fica presa, né? Ela coloca uma pressão em algo que não volta mais. Então ela fica presa lá. E a gente precisa trabalhar para trazer essa pessoa de volta, que senão ela vai ficar sempre no passado, tá? O que ela tem medo? Ela tem medo da solidão, de ser independente, de ser abandonada, tá? Porque ela precisa, se ela é independente, ela não, se ela tá na dor, ela é independente, então ela não tem ninguém ali perto dela. As profissões, que são as habilidades que essa pessoa pode desenvolver, né? E também tem um lado positivo. São cuidar dos outros, trabalhar com alimentação, funções que tenham contato com outras pessoas, a área da educação, né? A área da saúde, principalmente na parte de educação infantil, cuidado com os idosos, nossos queridos cuidadores, né? Cuidadores aí que cuidam dos nossos queridos idosos, que são as nossas crianças adultas, né? E quando essas pessoas fazem mal a si próprias, a si mesmas, elas alimentam feridas que ficaram lá no passado. Por quê? Elas sempre desistem dos planos. Como elas estão presas no passado, elas não conseguem começar e terminar nada. Então, elas não conseguem levar o plano adiante. Quando elas não conseguem se preocupar com si próprias,
né, consigo mesmo. Quando elas não conseguem prover os seus próprios alimentos, a sua sobrevivência, elas ficam dependendo de outras pessoas, então elas sofrem, tá? Elas amedrontam quando elas estão nas dores, né? Elas amedrontam outros porque elas ficam muito ali, excessivo, né? Dependente emocional. Ela vira um polvo porque lembra que ela sente uma insegurança, ela sente uma incapacidade. Então ela acaba não tendo essa segurança, ela não tem essa nutrição. Então ela sempre sente que ela vai ser abandonada, né? E aí ela acaba virando um polvo, ela quer cuidar de todo mundo, ela quer controlar tudo, só que ao mesmo tempo ela começa a ficar extremamente ciumenta porque ela sente que ela vai ser abandonada, mesmo que ela não seja, tá? Se ela tiver numa dor, né? E ela vai se machucar bastante fisicamente, porque ela quer atenção, desde criança até adulto, para chamar atenção, e também vai desenvolver doenças. Gente, aqui ninguém está falando que essa pessoa é uma pessoa fria, calculista, que ela vai falar, não, agora eu vou ficar doente porque alguém vai me dar atenção. Não, é inconsciente, tá? Nós estamos falando de mente inconsciente. Nós não estamos falando de mente consciente, porque ninguém escolhe ficar doente conscientemente, tá? Agora eu vou trazer para vocês aqui uma parte bem legal que eu não trouxe na outra, mas eu vou falar sobre sexualidade. Por quê? Porque toda a parte sexual, né, que é de criação, tanto que nós fomos criados através do sexo, né? Enfim, acho que ninguém contesta. A sexualidade é criação. Quando nós criamos, que é a primeira fase, que eu expliquei lá sobre a criação, nós só conseguimos manter aquilo que nós criamos, que é o trabalho, a família, o dinheiro, tudo que é projeto, criação, tá vendo? Projeto que não consegue tocar, tarará. A criação na fase sexual, ela acaba sendo excessivamente, se ela tiver na dor ou não, ela é muito romântica, ela é aquela pessoa que às vezes até sufoca, mas também são pessoas muito carinhosas, porém pode haver né, uma insegurança aí do corpo, né? Ela se sente abandonada, então ela acha que o corpo dela nunca tá bom, né? Então, para ter uma relação muitas vezes prazerosa é desgastante, porque ela precisa de muita intimidade, de muito afeto. Se for mulher, então, né, no sexo oposto, o homem é razão por natureza, né? Então é mais difícil ainda. Ela tem uma descarga genital muito fraca, por quê? Tem muita tensão nessa pessoa, ela sente muita falta, muito abandono, muita insegurança, então ela nunca está se sentindo nutrida. E ela, quando ela sente essa falta, ela produz muito cortisol, ela fica uma pessoa muito estressada. E excesso de cortisol diminui endorfina, serotonina, né? E aí a gente acaba não sentindo prazer, não é? Tem uma descarga genital muito fraca, tá bom? E muito contato necessário para receber. Então, ela precisa desse contato. Se ela não recebe esse contato, mesmo na intimidade ali, ela acaba não conseguindo se entregar e aí a relação fica bem pesada mesmo, né? E aí ela não preenche essa falta e ela sente muita carência e ela acaba sufocando o outro. E aí, com essa baixa excitação, que é o libido, né? Essa tensão, muitas vezes, ela acaba vendo o cônjuge como um pai, como o provedor, né? A mulher vê o marido como provedor e o homem vê a mulher, a esposa, como a mãe, como a provedora de nutrir. Então fica sufocante, né? Essa relação fica em desequilíbrio. Por quê? Porque essa pessoa sentiu uma necessidade de ser nutrida. E aí, quando ela casa, como ela tá com essa emoção desde lá, desde o bercinho, ela vem trazendo isso, ela transporta isso para os relacionamentos. Ela só projeta, tá? Ela projeta nos seus cônjuges aí, tá? Eu falo por mim mesmo, gente. Se meu marido não me amasse muito, eu acho que ele já tinha dado um pé na minha bunda faz tempo, porque quando eu fiquei em depressão, eu fiquei muito carente, sabe? Eu achava que ele tinha que nutrir, assim, até o fio do meu cabelo, entendeu? E é uma dor, é insuportável, assim. Eu não me suportava, imagino, né, o que ele deve ter passado. Mas fica a dica aí, né, para quem tá
essas dinâmicas, né? Eu trago sempre as minhas experiências para que vocês possam também se identificar, né? Afinal, estamos aqui por pessoas. Vamos falar agora sobre dinheiro. Lembra que eu falei que quando a gente cria, né, a sexualidade é criar, né? Tudo na vida depende da criação, do sexo, da conexão, né? Da energia feminina e masculina. Não estou falando aqui de gênero, estou falando de energia, igual a pilha tem o mais e o menos, igual o sol tem a noite, o dia tem a noite, enfim. Tá? Os orientais trouxeram a yin e yang. Nós temos, a mulher e o homem têm a energia masculina e feminina dentro de si, tá? O dinheiro na vida dessas pessoas é muito escasso e inconstante. Por quê? Lembra que nutrir é você manter, é você poder proliferar tudo aquilo que, né, a gente nutre, cresce, né, prolifera. Essas pessoas em desequilíbrio, elas acabam não conseguindo manter o dinheiro na vida delas, tá? Elas têm muitas dívidas, falta, aumenta muito a escassez. Então, assim, quando elas têm essas dívidas, elas sentem o quê? Elas sentem que não tem. Quando elas sentem que não tem, pela lei física que Deus criou, que é a lei, né, do tudo que você foca, tudo que você sente, você atrai, é isso. Se você sente falta, vai vir mais falta, tá? A escassez aí. Então tem a dependência financeira, ela sempre vai se comportar como uma criança, esperando que os adultos façam alguma coisa por elas, o pai e a mãe, tá bom? Quais são as habilidades? Vou dar uma acelerada aqui, que o vídeo está ficando longo. Comunicação, educação, culinária, acolhimento, conversas, carinhos, né? As mães que são grudezinhos aí nos filhos, não entende que os filhos precisam, né? Depois que sai da fase da infância, eles precisam ali de tribos, pertencer a tribos, né? Todos nós passamos por isso. E aí as mães, os pais não entendem, né? Aconchego, colo, mãe, elas podem desenvolver uma habilidade por ser terapeuta para cuidar das pessoas, são extremamente sensíveis. A ilusão do ego é que a mente, que eu sempre falo isso, eu coloquei um vídeo, até uma pessoa estranhou, mas é que essa mente, ela criou uma historinha, igual o casulo da borboleta que eu falei hoje. Essa pessoa ficou dentro desse casulo por um período, essa lagarta, né, precisou ficar ali, tá incubada ali, né, dentro daquele casulo, e depois, quando ela não cabia mais dentro daquele casulo, ela virou uma borboleta linda. Depois que a gente faz o tratamento e treinamento, essa pessoa se liberta desse casulo emocionalmente e voa igual uma borboleta, aí que eu sempre trago o arquétipo. O arquetípico, o que é? Tipo de algo, tá? Então, essa criança, ela precisa expandir o coração, né? Ela precisa, muitas vezes, sentir no coração esses contatos dessas pessoas. Essa criança, ela interpretou o choro lá na infância, porque as pessoas acreditavam que ela precisava chorar para expandir o coração, o pulmãozinho também dela, né? Então, ela acaba desenvolvendo essa tendência aí de chorar muito, de acreditar nessa historinha que ela contou para ela mesma, tá? Ela vai gostar de brincar, né? De brincar de ser independente, só que na dor. Por quê? Ela vai contar uma historinha para ela que, tipo, eu não preciso de ninguém, sabe? Eu estou bem sozinha. Só que não, né? Nós viemos para viver em pares, né? Ninguém vive sem ninguém. No processo de cura, o que nós podemos trabalhar? Essa pessoa precisa, né, que é o meu tratamento / treinamento, ela precisa do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Não estou falando de religião, não trago esse contexto, mas a fé, sim, se conectar com a sua fé, tá? Então ela precisa se nutrir espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Ela precisa desenvolver habilidades mentais, inteligência emocional, ter cuidados com elas próprias, tá? Os cuidados, as necessidades básicas mesmo dela, ela precisa nutrir ela precisa dar um banho em si, ela precisa passar um creme no seu pé, quanto mais ela se cuida, mais ela desenvolve essa segurança, mais ela sai dessa dor, mais ela consegue se sentir cada vez mais capaz, tá? De realizar, de ter os seus projetos. Ela consegue se sentir preenchida por si mesma, quando ela consegue
sair dessas dores, né? A gente consegue trazer vários exercícios, vários destraves, várias crenças que são quebradas, tabus, preconceitos dentro do treinamento barra atendimento. Então, ela se sente satisfeita com ela. Com o tempo, ela passa a se sentir satisfeita com ela se torna independente, ela desenvolve essa segurança, né? Essa autoestima, essa autoconfiança, tá? E aí ela acaba deixando o vazio ser vazio. Por quê? Tudo no universo é cíclico, né? A teoria do caos, tanto que as bolsas de valores se baseiam na teoria do caos para poder fazer os seus investimentos, né? Tudo é átomo, né? Tudo no universo é caos. Nós somos feitos de partículas, de átomos, tudo na natureza, no universo, no multiverso é feito de átomos, que são partículas e subpartículas. Então, tá tudo junto e misturado, gente, não tem como separar. Nada é constante, tá? E aí essa pessoa acaba também ficando menos dramática, ela vai realizar cada vez mais projetos, como eu já falei, mesmo sem o apoio de ninguém, e ela consegue seguir em frente, tá? Eu sempre trago o exemplo, né, da essência. O que é a essência, né? Muitos falam alma, espírito, e enfim, o que é essa nutrição da vida e da alma? Se eu estou cheia de mim, ó, não cabe outro líquido aqui. Essa é minha essência. Agora, se está faltando algo para me completar, que é a essência, né? É o espírito, é a mente, é o corpo, precisa estar em equilíbrio. A minha fé, eu preciso estar em equilíbrio com o meu corpo, com o que eu como. Dormir, né? Já vou falar sobre isso. Então, não entra outro líquido aqui. Não entra outra essência. Eu não preciso ficar esperando me completar de outro. Eu estou cheia de mim. Quando eu estou cheia de mim, no positivo, né? É óbvio que é no positivo, eu acabo atraindo mais coisas boas. Então, primeiro nós nos curamos para depois nos relacionar, ou até mesmo consertar os relacionamentos que estão aí em disfunção, né? Muitos se separando aí, principalmente agora, depois da pandemia. A pandoca, não pode falar pandemia. Então, todo esse tratamento barra treinamento, todos os vídeos que eu venho trazendo aqui, traz muito contexto bacana para vocês, traz muitas ideias. Eu não retenho conhecimento. Eu sempre passo mais do que muitos passam. Muitos ensinam o que eu ensino em treinamento, em curso, em aula. E eu entrego aqui para vocês de graça. De grátis. Sempre falo que não tem como eu fazer milagre, né? Se a pessoa não quiser, nem Jesus Cristo vai mudar essa pessoa. Ela tem que estar preparada, ela tem que querer. Você não caiu aqui de paraquedas, né? Acredito. Aliás, não há por acaso, não há acaso, tá bom? Você está no lugar que tem que estar. Bom, eu vou trazer aqui 5 dicas para vocês, tá? Uma, tomar água. 70% do nosso corpo é água. Você ouve falar isso o tempo todo, mas por quê? Porque as nossas células, quando elas não são nutridas de água, que é a maior composição dela, ela sente uma falta. Então, todas as vezes que você estiver triste, tiver necessidade de comer alguma coisa, de fumar, toma água. Uma vez eu parei de fumar tomando água. Graças a Deus não fumo mais, mas eu voltei e eu senti que eu estava carente. As nossas células entendem que elas estão com falta de algo e muitas vezes é água. 2, durmam no mínimo 7 horas por noite. De preferência, o ciclo do sono, ele começa às 11 horas, mais ou menos, 10h30, 11 horas, máximo meia-noite, porque aí vocês já perderam. São 4 ciclos, mais ou menos, com 90 minutos, tá? Então, 1h30 de ciclo, começando ali mais ou menos 10h30, 11 horas, e vai até 4h30, 5 horas da manhã, tá? Então, é essa fase que nós produzimos melatonina, que o nosso corpo precisa para poder regular a nossa biologia, nosso relógio biológico, regenerar nossas células. Coloquei muita coisa disso no Instagram. Acordar antes das 8, por quê? Depois das 8 horas, nosso corpo começa, com a adrenalina, a produzir cortisol, né? Que é para a gente ir lá, caçar, trabalhar, criar, né? Fazer, agir, né? Correr, enfim, trabalhar. E aí, quando a gente fica na cama, esse cortisol fica em excesso. Cortisol em excesso na nossa veia é toxina, tá? No nosso organismo. Ele acaba gerando uma toxina que é o estresse, tá bom?
que até um certo ponto ele é necessário, mas né, não é muito funcional. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa, o vídeo ficou muito longo. Eu quero que vocês, se for possível, se vocês acharem que esse conteúdo ajudou vocês de alguma forma, comenta aqui, dá um like, me ajuda aí a divulgar esses vídeos, né? Deixa um comentário se você gostou, se você não gostou, se tem alguma dúvida, compartilha, né, com alguém que tem essas dinâmicas, né? Enfim, manda para os amigos, se não quiser, manda para os inimigos também. Eu faço amizade com os inimigos, porque eu não tenho inimigo, graças a Deus. E eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Quem quiser o meu atendimento, me procura lá no Instagram, me mande um direct, tá? O treinamento, eu sempre estou abrindo mentoria, eu sempre falo que é treinamento, tratamento barra treinamento, porque primeiro eu cuido do casulo, depois eu liberto, né? Ajudo vocês a libertar aí a borboleta que existe dentro de vocês. Trago sempre a analogia também da águia, vou trazer nos próximos vídeos, tá? Então é só ir lá no meu Instagram, no meu direct, por favor, dá um like aí, ajuda nós, que o YouTube entende que esse conteúdo é bom, né? É positivo aí para vocês, tá bom? Sou Valdirene Almeida, sua treinadora comportamental, especialista em leitura corporal, e estou aqui para tirar suas dúvidas e para trazer sempre muito, muito, muito conteúdo para vocês. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Tchau!